A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que eu vos falo o presbítero Marcos Vinícius. E nesse momento Deus tem uma palavra de cura para a sua alma. Deus tem uma palavra de libertação para a sua alma. Deus tem uma palavra de salvação para a sua alma nesse momento, no nome de Jesus. E eu te peço que você fique até o final para você compreender o poder que há no nome de Jesus, que é a palavra de Deus. Eu convido os irmãos a estar lendo conosco o Salmo de número 12, verso 1 a 8. Socorro, Senhor, pois o piedoso não existe mais. Os fiéis desaparecem da humanidade. Eles falam com falsidade a seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração fingido. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e as línguas que falam soberbamente. Os que dizem, com nossas línguas prevaleceremos. Nossos lábios a nós nos pertencem. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Porei em segurança aquele que deseja ardentemente por isso. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada num forno de barro, purificada 7 vezes. Guarda-os, ó Senhor, defende-os desta geração para sempre. Os ímpios andam por toda parte quando a vileza se exalta entre os filhos dos homens. Meus irmãos, um texto muito importante e muito necessário para os dias que nós estamos vivendo, e é um salmo de Davi. Se os irmãos for ver, o salmista aqui, ele está suplicando a Deus, ele está recorrendo a Deus como refúgio, como saída e como solução para tudo o que o salmista Davi tinha passado. Assim como esse salmo, há muitos salmos que relata a expressão de dependência do salmista para com Deus, relata a dependência da força e da vida espiritual do salmista, do escritor para com Deus. Por isso que esses salmos, ele é muito importante, porque relata e mostra especificamente a dependência do salmista para com Deus. E nós podemos aprender muitas coisas com o salmista Davi. No capítulo 12, do versículo 1, ele fala diretamente com Deus, o Senhor. Socorro, Senhor, pois o piedoso não existe mais. Os fiéis desapareceram da humanidade. E olha que a Bíblia, ela foi escrita há muito tempos atrás, há muitos anos atrás. E naquela época que foi escrita, o salmista Davi, ele estava pedindo socorro ao Senhor Jesus, e ele tinha falado em uma das suas orações, em um dos seus pedidos a Deus, que não havia mais homem piedoso sobre a terra, que os fiéis desapareceram da humanidade. Olha que há muitos e muitos anos atrás ele já tinha relatado isso. Agora imagina nos dias de hoje, o que estamos vivendo, o que estamos vendo com nossos próprios olhos. A cada vez está ficando pior, está ficando mais difícil. Então, naquela época, o salmista Davi, ele tinha dito que homem piedoso não existia mais.
e também os fiéis desapareceram da humanidade. Meus irmãos, para nós termos piedade do nosso próximo, para nós vermos o nosso próximo chorar, sofrer e ajudar, nós temos que ter o amor de Deus. Por isso que o segundo maior mandamento de Deus é: ame o seu próximo como a ti mesmo. Porque só é possível você sentir piedade, sentir a dor do seu próximo, se você amar o seu próximo. Não tem como você se compadecer da dor de alguém se você não amar aquele alguém. Não tem como você de verdade, de coração, enxergar o sofrimento de qualquer pessoa, mesmo não sendo conhecida, se você tiver o amor de Deus no seu coração. Jesus, ele era assim, ele era piedoso, ele via o sofrimento das almas, ele via o sofrimento do homem e da mulher e ele queria se compadecer do sofrimento. Por quê? Porque Deus é amor, Jesus é Deus e Jesus também é amor. Então hoje em dia e a cada dia que passa, as coisas estão ficando difíceis. Por isso que o salmista Davi, ele falou naquela época: socorro, Senhor. Ele está pedindo socorro a Deus. Porque diante desse mundo que nós estamos vivendo, só Deus pode socorrer. Não fica pensando que o ser humano vai sentir a sua dor. Não fique esperando que aquela pessoa que você ama, que você conversa, vai ouvir o teu lamento. Não fica esperando. Porque para se compadecer da dor do outro, nós temos que ter o amor de Deus. E a maioria das pessoas não tem o amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele disse: pois piedoso não existe mais, os fiéis desapareceram da humanidade. A fidelidade é algo que está ficando mais difícil de ver sobre a raça humana. Sendo no relacionamento, no casamento, na amizade, é algo muito difícil de nós vermos hoje em dia. Para nós vermos pessoas fiéis, para nós, louvado seja o nome do Senhor, compreendermos o que é fidelidade, nós temos que olhar pela palavra de Deus. Jesus ensina e mostra o que é realmente ser fiel. Jesus mostra e dá passo a passo de como é e o que é ser fiel na prática. Porque a cada dia a fidelidade ela está desaparecendo. Ninguém ou muitos quer ser fiel mais. Cada um quer viver a sua vida, cada um quer fazer o que quer, ninguém quer ter compromisso. E quando tem compromisso, não quer ser fiel àquele compromisso, não quer ser fiel àquela amizade. Por causa de dinheiro, troca a amizade. Por causa de fofoca, troca a amizade. Por causa de conversas, perde a amizade. E aquela amizade que era fiel durante anos, ela não se torna mais nada, porque a fidelidade está acabando sobre a face da terra. Então você que tem uma pessoa, você que vive com uma pessoa que é fiel realmente a você, você tem que preservar essa amizade, você tem que preservar essa pessoa da sua família que é fiel a você de verdade, que não te abandona quando você precisa, que não dá ouvido a conversas de pessoas, mas que permanece fiel a você, que permanece leal sobre a sua vida. Então preserve aquele homem, aquela mulher que está sendo fiel a você a todo momento, porque está ficando extinto. E o salmista Davi, ele fala: eles falam com falsidade a seu próximo,
falam com lábios lisonjeiros e com coração fingido. Nós estamos vivendo isso. Meus irmãos, para conseguir o que quer, o ser humano, ele fala falsamente com outro sim. Meus irmãos, para o ser humano viver a vida que quer, é capaz de enganar e falar coisas que não viu, falar coisas que não ouviu para conseguir o que quer. Essa é a geração que nós estamos vivendo. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, a qual cada um fala com falsidade ao seu próximo. Fala o que não viu, fala o que não ouviu. Louvado seja Deus. Então hoje em dia está difícil de você confiar na amizade. Hoje em dia está difícil de você confiar em alguém. Por quê? Porque a mesma pessoa que está falando com você pela sua frente, ela pode estar falando falsamente por trás de você. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Por isso que Deus fala e Deus ensina que pessoas ingratas, que o apóstolo Paulo diz, pessoas ingratas, pessoas amantes de si mesma, pessoas irreconciliáveis, pessoas que não querem ficar de bem, pessoas presunçosas, soberbas, pessoas que não têm amor para com os bons. Desses tais afastaste. Porque se manter sobre a vida, esses tipos de pessoa, vai trazer queda, vai trazer destruição para a sua vida. Então, se Deus já te mostrou que tem alguém falando com você de um jeito pela sua frente e pelas costas de outra, você se afasta dessa pessoa. Se Deus já te mostrou e te revelou que tem alguém te enganando, sendo duas caras com você, se afaste. Não tenha medo de perder essa pessoa. Será um livramento que Deus vai te dar. Louvado seja Deus. Porque com a falsidade, o ser humano é capaz de fazer tudo para conseguir o que quer. Então ele falou, eles falam falsamente, com falsidade a seu próximo, para se beneficiar, para se enriquecer, para ganhar fama, para ganhar sucesso, para ganhar status, para ganhar cargo. Isso tudo por causa da falsidade. Falam com lábios lisonjeiros e coração fingido. Não tem aquele tipo de pessoa que chega para você e fala uma coisa, mas você sente que é mentira. Você sente que a pessoa está fingindo. Você sente que aquela conversa, aquelas ideias estão sendo fingidas, estão sendo planejadas. Então, é isso que o salmista está falando. Línguas lisonjeiras e coração fingido. Fala que te ama, mas não te ama. Fala que gosta de você, mas não gosta de você. Fala que vai te ajudar, mas quando você precisa, não ajuda. Fala que vai fazer tudo por você, e quando você precisa, a pessoa não faz nada. É coração fingido. É lábios lisonjeiros. Louvado seja Deus. E de pessoas assim nós temos que se afastar. Louvado seja Deus. Porque para te levantar tem poucos, mas para te derrubar tem muito. Então no versículo 4 ele fala, os que dizem com a nossa língua prevaleceremos, nossos lábios a nós nos pertencem. Quem é o Senhor sobre nós? Tem pessoas que é assim. Pensa que vai conseguir alguma coisa falando mal do outro. Pensa que vai conseguir e viver uma vida de sucesso falando mal da outra, destruindo o próximo. Tem pessoas que pensam que vai crescer assim, inventando calúnia do próximo. Tem pessoas que pensam que vai subir na vida assim, destruindo o próximo com a língua. E pensa que vai prevalecer.
com os próprios lábios e pensa, louvado seja o nome do Senhor, que Deus não está vendo, mas Deus está vendo o que o ser humano está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 5 ele fala: por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Porém em segurança aquele que deseja ardentemente por isso. Olha o que Deus fala através do salmista Davi. Por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, Deus disse que se levantaria para pôr em segurança aquele que deseja ardentemente por isso. Sabe o que eu acho lindo? É que em toda a Santa Bíblia, Deus sempre quis ajudar o ser humano. É pobre, é rico, é feio, é bonito, é o desprezado, é o solitário, é o abandonado. Deus sempre fez questão de ajudar essas pessoas. Aqueles que estão sendo oprimidos por outras pessoas. Aqueles que não têm ninguém para se defender. Aqueles que estão necessitados de ajuda e não tem ninguém para receber ajuda. E eu falo para a sua vida no nome de Jesus. Se você está sendo oprimido, se você está sendo caluniado, se você está necessitado de algo, Deus ele vai se levantar a teu dispor. Deus ele vai se levantar para fazer justiça pela sua vida. Deus ele vai se levantar para dar jeito àquilo que você não tem como dar jeito. Porque esse é o desejo de Deus. Deus quer se levantar nesses últimos dias para ajudar aqueles que estão sendo oprimidos, para consolar aqueles que estão chorando, para acalmar aqueles que estão aflitos, aqueles que não sabem o que fazer, aqueles que pensam que não tem mais jeito. Louvado seja Deus. Então Deus, a partir de hoje, ele vai se levantar e vai fazer algo novo na sua vida. Se você está sendo oprimido, se você está necessitado de Deus, da palavra e do poder do Espírito Santo, Deus vai se levantar para fazer algo novo na sua vida, no nome de Jesus. No versículo 6 ele fala: as palavras do Senhor são puras, como prata refinada num forno de barro purificada 7 vezes. Aqui está mostrando a perfeição da palavra de Deus. Porque na palavra de Deus não há pecado. Na palavra de Deus não há erro, não há falha. Ela é pura, ela é limpa, ela é santa. E no livro de Provérbios, se os irmãos for ver, Salomão ele fala bem assim: toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que nele confiam. Então, além da palavra de Deus ser pura, ela também é escudo. Ela protege quem está sendo bombardeado pelo inferno. A palavra de Deus, quando você acredita nela, ela se torna um escudo de força para te proteger das bocas e das línguas que se batem contra a sua vida. Além da palavra de Deus ser pura e santa, sem pecado, sem erro, ela se torna também uma espada para cortar todo o laço de Satanás na vida daquele que crê. A espada de Deus, ela é escudo como também espada. Ela protege como também ela ataca. Olha o poder que há na palavra de Deus. Então as palavras do Senhor, elas são puras. Meus irmãos, quem acredita na palavra do Senhor não fica confundido, porque ela é pura. Quem acredita e pratica a palavra de Deus não fica e não cai nos laços do diabo. Por quê? Porque ela é pura.
ela é santa, ela protege, ela guarda, ela livra quem pratica e vive a palavra de Deus. Então ele fala como e de que forma a palavra de Deus ela é pura. Ela é pura como prata refinada num forno de barro. Está mostrando como a prata ela é refinada num forno de barro. Só que ela é purificada 7 vezes. O número 7, a Bíblia fala que é o número da perfeição de Deus. A palavra de Deus ela é perfeita. Por isso que ela é como prata refinada num forno de barro purificada 7 vezes. Porque o número 7 é o número da perfeição. A palavra de Deus ela é perfeita. Pode confiar, pode guardar, pode praticar. Pode ter mais desejo de ouvir essa palavra. Ela é perfeita. Ela te dá conhecimento, ela te dá estrutura, ela te dá sabedoria. Ela acalma a sua alma, ela estrutura a sua mente. Ela encoraja você a desafiar os seus medos, a vencer os seus medos. Ela te encoraja, ela te capacita e te fortifica para você conseguir fazer o que você não conseguia. Ela te prepara e te dá estrutura para você conseguir fazer o que você não conseguia. Para você ter coragem de fazer o que você não tinha coragem. Louvado seja Deus. Então no versículo 7, ele pede a Deus, que é o Senhor, para guardar não só a vida dele, mas também dos pobres e dos necessitados. E ele pede para Deus defender eles desta geração. Ele falando naquela época, para sempre. Meus irmãos, nós temos que pedir ajuda a Deus, para Deus nos proteger dessa geração. Nós estamos vivendo os tempos do fim. Nós estamos vivendo um tempo difícil. E se não for Deus na minha e na sua vida, nós não vamos nos escapar dessa geração que não quer acreditar na palavra de Deus. Se nós não buscarmos a Deus, acreditar nele, nós não vamos nos livrar dessa geração, daqueles que não querem ouvir a palavra de Deus, dessa geração que não quer guardar a palavra de Deus, mas prefere se rebelar, prefere desobedecer, prefere se levantar contra a palavra de Deus. Então nós temos que pedir a Deus para Deus nos guardar, porque a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. E se nós não tivermos a proteção de Deus, o mal ele vai reinar. Se nós não tivermos a nossa vida convicta em Deus, que é em Cristo Jesus, na palavra de Deus, nós não vamos conseguir ficar de pé. Louvado seja Deus. Mas se você pedir a Deus para te guardar e guardar também aqueles que acreditam, que confiam na palavra de Deus, Deus, além de te guardar, Deus também vai guardar aqueles que guardam a palavra dele. Louvado seja Deus. E no versículo 8 ele fala: os ímpios andam por toda parte, quando a vileza se exalta entre os filhos dos homens. Os ímpios são os desobedientes. Os ímpios são aqueles que não querem obedecer a palavra de Deus, aqueles que não querem praticar a palavra de Deus. Então ele fala: os ímpios andam por toda parte, porque por toda parte do mundo há pessoas que não querem obedecer a palavra de Deus. A própria Bíblia está mostrando que por toda a parte desse mundo há pessoas que não querem e que não vai se render à palavra de Deus, por causa da dureza do coração, por causa da incredulidade, por causa da dúvida e por falta de fé também.
Então os ímpios andam por toda parte. Quando a vileza se exalta entre os filhos dos homens, quando as ações malignas, as práticas imorais baixas do ser humano se exaltam. Então, meus irmãos, as coisas não estão fáceis e não vai ficar fácil. Porque Jesus falou: no mundo tereis aflições. Contudo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, enquanto o ser humano estiver vivo, enquanto você que é crente, servo de Deus, estiver nesse mundo, nós estivermos nesse mundo, o mundo vai ficar pior. As coisas vão ficar pior, porque o mundo jaz do maligno. Se não for Deus na nossa vida, se não for Jesus, se não for a obediência pela palavra de Deus, nós não vamos conseguir suportar tanta calúnia, nós não vamos conseguir suportar tanta fofoca, nós não vamos conseguir suportar tanta coisa ruim que falam e fazem contra a nossa vida, porque estão por toda a parte do mundo. A todo momento nós somos atacados, a todo momento nós somos atribulados, somos perseguidos por aqueles que não querem viver com Deus. Então nós temos que ter Jesus, temos que ter a Deus, para sermos blindados, protegidos de todo o mal que esse mundo tenta contra mim e contra a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então guarde essa palavra na tábua do seu coração. Esse texto nos falou sobre a maldade, a falsidade e sobre a soberba do ser humano. Louvado seja Deus. Porque é necessário nós falarmos disso para os dias que nós estamos vivendo, para que você não seja enganado mais pela falsidade, para que você não caia mais no coração fingido, naquele que fala, mas não faz, naquele que diz, mas não cumpre. Para você não ser uma pessoa soberba, pensar que você pode tudo, faz tudo e tem poder para tudo, porque somos dependentes de Deus. Se Deus não fizer na nossa vida, nós não fazemos. Se Deus não nos dá força para fazer, nós não vamos fazer. Então vamos fazer diferente de todo mundo. Se as pessoas falam com falsidade, vamos falar a verdade para o nosso próximo, mesmo que doa. Se as pessoas falam fingidamente, com mentiras, vamos falar a verdade de coração. Vamos ser real para o nosso próximo. E não vamos ser soberbo. Não vamos pensar que a gente tem poder e pode fazer tudo, não. Não vamos pensar que com a força da nossa mão a gente tem poder para mudar o mundo. Não vamos pensar que com a força da nossa mão e com a sabedoria da nossa mente, a nossa vida ela vai ser mudada. Não vamos pensar assim. Vamos confiar sempre em Deus. Vamos falar a verdade de Deus. Vamos ser sinceros. Vamos ser íntegros e retos como Jó era. E vamos falar somente a verdade de Deus. Nada para enganar, nada de fingimento, nada de mentira, nada de falsidade. Porque a falsidade, o fingimento, a soberba, a ganância, a exaltação, a altivez, tudo isso precede a queda de todo ser humano. Quem vive na falsidade, quem é fingido, quem é soberbo, quem pensa que é alguma coisa e despreza o seu próximo, quem pensa que tem mais poder, que tem mais autoridade do que o próximo, um dia vai cair, um dia vai ser abatido. Porque o próprio Deus, Ele vai se levantar para fazer justiça por aqueles que foram afrontados, foram diminuídos e que foram rebaixados por esses tipos de pessoas com falsidades, com fingimento e com soberba. Louvado seja Deus.